Prezados alunos, hoje retornaremos nossos estudos da teoria dos grafos e falaremos sobre uma família de grafos bastante importante, a família dos grafos planares. Antes de entender o que é um grafo planar, vamos compreender a definição de grafos planos. Um grafo plano é um grafo ou multigrafo que pode ser desenhado numa superfície plana sem cruzamento de arestas. Então, sem as linhas que nós usamos para representar as arestas, sem que uma sobreponha a outra. Elas só se encontram, de certa forma, nos próprios vértices. Um exemplo. Vejam bem, esse grafo é um grafo de ordem 12, portanto tem 12 vértices, e de tamanho 21, são 21 arestas. Observe que nenhuma aresta cruza a outra aresta. Elas eventualmente só se encontram nos próprios vértices. Então, esse desenho, esse tipo de desenho, é chamado de grafo plano. Então, o que vem a ser grafos planares? Um grafo planar é um grafo ou multigrafo que é isomorfo a um grafo plano, ou seja, ele pode ser desenhado como um grafo plano. De uma forma bem simples, se você tem um grafo que possui, inclusive, cruzamento de arestas, se você puder redesenhar esse grafo de tal forma que as arestas não se cruzam, este grafo será um grafo planar. Então, observe que todo grafo plano é um grafo planar, não necessariamente o contrário. Uma das formas de identificar se o grafo é plano é essa forma empírica de tentar redesenhar o grafo sem que cruze as arestas. Aí nós retomamos a definição de isomorfismo. O que são dois grafos, quando dois grafos são isomorfos entre si? Como é que a gente identifica disso? Quando existe uma função, aliás, duas funções, uma mapeando o conjunto de vértices e o outro mapeando o conjunto de arestas de um grafo para outro. Ou seja, você tem mesma quantidade de vértices, mesma quantidade de arestas, mesma quantidade de vértices com a mesma quantidade, o mesmo grau entre si, e você consegue fazer um relacionamento um para um de um grafo para o outro. De modo geral, quando você tem dois grafos independente do rótulo que a gente coloca nas arestas ou nos vértices, se você puder redesenhar um grafo de tal forma que ele tenha a mesma estrutura do outro, esses dois grafos são isomorfos entre si. Então vamos ver um exemplo para ilustrar isso. Aqui o nosso famoso grafo K4, grafo completo de ordem 4. Reparem que ele não é um grafo plano, uma vez que ele está desenhado no plano cruzando duas arestas, a aresta 1, 4 cruzando com a aresta 2, 3, ou seja, a aresta que liga o vértice 1 ao vértice 4 está cruzando com a aresta que liga o vértice 2 ao vértice 3. Entretanto, é fácil perceber que isso é só uma questão gráfica. Nós podemos redesenhar esse grafo passando uma dessas arestas internas por um lado exterior e evitando o cruzamento. Por exemplo, nós poderíamos, como se estivéssemos puxando a aresta 1, 4 para o lado de fora dessa região ser quadrado, desse quadrado formado pelos vértices 1, 2, 3, 4. Então, repara que esse é um grafo plano e, de certa forma, tem a mesma estrutura que esse grafo. Se nós olharmos a definição do grafo, é o mesmo grafo, são 4 vértices, 6 arestas, e existe a mesma relação de grau entre os vértices, Todos os vértices têm grau 3. Então, observe que é de fato o mesmo grafo, só tendo uma diferença em relação ao desenho. Não há nem diferença em rótulos aqui. Então, esse grafo é isomorfo a esse outro. Ambos são, na verdade, o grafo K4. Então, o que é um grafo planar? É um grafo que, mesmo que tenha um cruzamento de arestas, você consegue encontrar um grafo isomorfo que possa ser desenhado no plano sem o cruzamento de arestas, ou seja, um grafo plano.
Leonardo Euler percebeu nesse tipo de grafo, nessa família de grafos, uma característica bastante interessante. A característica de que o número de vértices e o número de arestas estão relacionados com a questão dessas regiões formadas por esse desenho. Observe que ao não tendo cruzamento de arestas, eu tenho regiões internas do desenho. Por exemplo, o vértice 1, 2, 3 formam uma região fechada. O vértice 2, 3, 4 também. O vértice 1, 3, 4 também forma. E ainda existe uma região externa. Eu vou colorir essas regiões para ficar bem evidente isso que eu estou mostrando. Então, observe as regiões vermelha, azul e amarela, e ainda existe uma região externa infinita, né? O que Leonardo Euler percebeu é que existe, para qualquer grafo planar, uma relação entre vértice, aresta e o número dessas regiões. Então, um grafo simples, ele vai dividir o plano, conexo, ele vai dividir o plano em um número de regiões, inclusive considerando as regiões internas e essa região externa. O que o Euler percebeu é que então existe uma relação entre o número de vértices, o número de aresta e o número de regiões. E essa relação é constante. Então, o número de vértices menos o número de arestas mais o número de regiões é sempre igual a 2. Né? Então, essa é a famosa fórmula de Euler. E a gente pode perceber isso, né? Nesse grafo, no K4, nós temos 4 vértices, 6 arestas. Né? E quantas regiões? A região azul, a região vermelha, a região amarela e a região externa. Então, eu tenho 4 vértices menos 6 arestas mais 4 regiões, que é igual a 2. Então, nesse exemplo, essa fórmula satisfaz. Mas a gente consegue demonstrar que a fórmula é verdadeira e ela vale para qualquer grafo planar. Então, a demonstração é uma demonstração que a gente poderia fazer por indução. Né? Se o grafo tem um único vértice, observe que a relação é correta, porque eu tenho um vértice, nenhuma aresta, né? E uma região que é justamente a região externa. Portanto, vértice 1 menos 0 mais 1, que é igual a 2. A fórmula se satisfaz. Agora, vamos considerar que a gente tenha mais de um vértice, né? Então, a gente tem que considerar duas estruturas de construção do nosso raciocínio. A primeira seria o seguinte: para adicionar um novo vértice, eu tenho que adicioná-lo, para acrescentar um novo vértice e mantê-lo conexo, ele tem que estar ligado a um determinado a um outro vértice do grafo. Então, nesse exemplo que nós estamos dando, repara que eu estou adicionando o vértice Q2, ligando ao vértice Q1, conectando ao vértice Q1. Repare que nesse caso, o número de regiões não se alterou, porque como eu não tenho um fechamento de região, a região externa continua envolvendo esse vértice e essa aresta que foram adicionadas. Então, eu aumentei o número de arestas e eu aumentei o número de vértices. Então, vértice mais 1, menos aresta mais 1, mais o número de regiões que se manteve constante. Se eu adicionar apenas uma aresta, obviamente eu vou adicionar uma aresta entre 2 vértices, de tal forma que essa aresta não cruze outras arestas, porque se trata de um grafo planar. Nesse caso, o número de vértices não aumenta, mas aumenta o número de arestas e o número de regiões. Então, vértice menos número de aresta mais 1, mais número de regiões mais 1, que vai ser sempre constante igual a 2. E isso prova o teorema. Então, uma rápida apresentação sobre grafos planares para que a gente possa resolver exercícios da nossa nota de aula.